Olá, amados do Universo Oração. Que a luz da paz divina ilumine sua alma neste momento sagrado. Convido você agora para uma jornada profunda, um instante de silêncio e reverência, onde mergulharemos nas raízes de toda a existência. Hoje, nossa fé nos conduzirá ao Éden do tempo, ao sopro primordial que deu origem a tudo. Prepare-se para sentir a pulsação do amor incondicional que moldou cada estrela, cada criatura, cada detalhe do seu ser. No princípio, antes que a ideia do tempo existisse, havia o vazio, uma escuridão sem forma, um abismo sem nome. Mas o Verbo eterno, a voz que é pura potência, ressoou através desse abismo. Um poder que transborda a compreensão humana, sem fronteiras ou limites. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Essa foi a primeira palavra, a faísca divina que acendeu o cosmos. E o Senhor ordenou: haja luz. E a luz, pura e resplandecente, rasgou as trevas, revelando a sua glória. Deus separou a luz das trevas, chamando a luz dia, e as trevas, noite. A primeira ordem divina, o início do ritmo da existência. E ele contemplou a luz e viu que era perfeita, um reflexo de sua essência. O primeiro dia se desdobrou em majestade. No segundo dia, a intenção divina se voltou para as águas profundas e caóticas. O Senhor disse: haja um firmamento no meio das águas, e faça separação entre águas e águas. E assim foi. O firmamento se ergueu, e Deus o chamou céus. Uma vasta dimensão se abriu, um dossel de azul e mistério sobre a imensidão líquida. A soberana ordem de Deus prevaleceu, estruturando os domínios celestiais com propósito e beleza. No terceiro dia, a semente da vida pulsava, ansiando por solo. Deus decretou: ajuntem-se as águas num só lugar, e apareça a porção seca. E instantaneamente, a terra emergiu do abraço das águas. A essa porção sólida, ele chamou terra, e as águas que se recolheram, mares. E a terra, agora fértil, recebeu o comando: produza relva, erva que dê semente, e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E a vida vegetal irrompeu em uma explosão de cores e formas, cobrindo a terra com um manto vibrante de sementes e promessas, sustentando a vida em abundância. No quarto dia, a tapeçaria celestial ganhou seus adornos mais sublimes. Deus ordenou: haja luminares no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, para marcar as estações, os dias e os anos, cada um com seu propósito eterno. Ele estabeleceu o grande sol para governar o dia, a fonte de calor e luz, a própria força da vida, e a lua menor para governar a noite, com seu brilho suave, um farol de mistério e poesia nas trevas. E as estrelas, bilhões de diamantes celestiais, se espalharam pelo vasto universo. Mais uma vez, o Criador contemplou sua obra e viu que era maravilhosamente boa, uma sinfonia de luz e tempo. Chegou o quinto dia, e o silêncio aquático foi quebrado por um novo clamor de vida. Produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e aves que voem sobre a terra. E as águas transbordaram de criaturas de todas as formas e tamanhos, os grandes monstros marinhos, os cardumes coloridos, a vida pulsante das profundezas. E os céus foram povoados por toda ave de asas, conforme sua espécie, enchendo o firmamento com melodia e movimento. Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. A vida em seu esplendor, em cada canto aquático e aéreo, um testemunho de sua generosidade. Chegou o sexto dia, e a terra, agora um jardim luxuriante, clamava por seus habitantes mais complexos. Produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado, répteis e feras da terra. E em um ato de divina criatividade, surgiram os leões majestosos, os elefantes imponentes, as zebras graciosas, cada criatura em sua forma e natureza, manifestando a rica imaginação do Criador. Deus viu que era bom. A terra pulsava com uma energia nova e vibrante. Tudo estava preparado.
o palco perfeito, as cores mais vivas, os sons mais puros. Mas faltava a coroa da criação, a mais perfeita representação da própria imagem divina. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E do pó da terra, o Senhor Deus moldou o homem, e em suas narinas soprou o fôlego da vida. E o homem se tornou alma vivente. A primeira respiração consciente, a primeira percepção do divino. Mas não era bom que o homem estivesse só. A criação buscava a plenitude na comunhão, na reciprocidade do amor. E da sua costela, Deus formou a mulher, a ajuda idônea, a companheira perfeita, espelho do seu ser. Homem e mulher, perfeitos um para o outro, em perfeita harmonia. E Deus os abençoou com uma bênção que ecoa até hoje. Frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Ele lhes concedeu toda a erva que dá semente e toda a árvore frutífera para mantimento, tudo em abundância, perfeição em cada detalhe, um reflexo do seu amor. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, um paraíso de beleza indescritível, um santuário. A árvore da vida estava lá, no meio do jardim, símbolo da imortalidade e da comunhão, e a árvore do conhecimento do bem e do mal, com sua única restrição. A mão de Deus se estendeu com seriedade. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Uma advertência, um limite para a plenitude. Mas por enquanto, tudo era paz. Harmonia perfeita. A vida como deveria ser. E Deus contemplou toda a sua obra, cada átomo, cada galáxia, cada ser vivente, e eis que era muito bom. A obra estava gloriosamente concluída. Assim, os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados em perfeição. E havendo Deus finalizado sua obra no dia 7º, ele descansou. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou. Um dia sagrado de pausa, de contemplação, de reverência. Porque nele descansou de toda a sua obra, que Deus criara e fizera com amor. Este é o relato da origem sublime dos céus e da terra, quando foram criados pela sua palavra. Amados, a criação não é apenas um eco distante da história. Ela é um princípio vivo, uma semente divina plantada em cada um de nós. Quantas vezes, em nossa própria existência, nos sentimos imersos no vazio, sem forma, rodeados pelas trevas da incerteza, da dor, do desespero. Mas a mesma voz que disse, haja luz, sobre o caos primordial, ainda pode falar em sua vida hoje. Ela pode trazer ordem ao seu caos interior, paz à sua tempestade mais profunda. Aquele que criou a vida do nada pode fazer novas coisas surgirem do seu deserto pessoal, do seu momento de espera. O fôlego de vida que ele soprou em Adão está em você, habitando em cada célula, em cada pulsar do seu coração. Você é a sua imagem e semelhança, dotado de capacidade de criar, de amar, de cuidar do jardim que é a sua própria vida. A criação é um lembrete poderoso de que Deus é fiel, provedor incansável, e que Ele tem um propósito eterno e glorioso para você. Nestes dias de tanta agitação e incerteza, olhe para a imensidão do universo, para a maravilha de cada flor, e sinta a sua grandeza. Ele é o mesmo Deus que criou tudo e que tem o controle absoluto de cada detalhe da sua jornada. Agora, com nossos corações abertos e mentes serenas, vamos juntos elevar a oração que o próprio Mestre nos ensinou. Uma oração de conexão e entrega. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Que essa oração e a história eterna da criação infundam nova fé, esperança e um senso de propósito em sua alma.
Lembre-se do amor incondicional do seu Criador por você, um amor que transcende o tempo e o espaço, e que a luz divina de Deus preencha cada canto da sua vida, dissipando toda sombra e revelando novos caminhos. Se este momento sagrado tocou profundamente o seu coração, convido você a se inscrever em nosso canal, para que essa chama de fé continue acesa em sua jornada. Ative o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos e receber a inspiração diária que renova a alma. Deixe seu amém nos comentários para selar sua fé e fortalecer nossa comunidade de oração. E compartilhe esta mensagem transformadora com alguém que você ama, alguém que precisa sentir a presença do Criador. Que o poder e a graça de Deus abençoem abundantemente sua vida e sua família, guiando seus passos e enchendo seus dias de paz. Até o próximo encontro, onde a fé se aprofunda e a oração nos conecta ao infinito. A paz do Criador seja convosco.